Olá, vou falar rapidamente um pouco a respeito da oração. O que é a oração? No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 13, na nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte o texto: Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu amor é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, a respeito desse texto, né, que Jesus fala essas palavras, que está no Evangelho de Mateus, na minha humilde opinião, de acordo com o meu entendimento, orar, em essência, é conversar, falar com Deus, de modo espontâneo, ainda que seja comum que algumas de nossas orações possam ter semelhanças ou serem, às vezes, parecidas, ou que algumas pessoas tenham o seu próprio jeito de orar, particular e pessoal, e ainda que pessoas possam fazer orações semelhantes. O que importa, pelo que entendo, é que não há uma fórmula única, um modelo que deva ser utilizado como uma receita culinária ou um manual de instruções, que se não for seguido corretamente, pode ser um resultado inesperado, pode dar errado. A oração que Jesus ensinou não deve ser compreendida como um modelo único a ser seguido, literalmente, com as mesmas palavras, pois quando repetimos ou recitamos a mesma coisa, o mesmo texto, é como se estivéssemos decorando as respostas para uma prova, o que não significa que tenhamos aprendido a responder com nossas próprias palavras. Isto não quer dizer que não aprendemos, mas se não somos capazes de nos expressarmos com nossas próprias palavras, isto pode ser um indicativo de incapacidade de compreender sobre aquilo que nos propusemos a estudar. É como ter uma resposta pronta para várias questões que nos são apresentadas. Creio que seja muito mais eficaz, que produza mais conhecimento e intimidade com Deus, quando somos espontâneos. Imagine que você quer conversar com alguém, e para isso se utilize de frases prontas, de textos já existentes, sejam filosóficos, poéticos ou bíblicos. É como se alguém não fosse verdadeiro, seja por medo, insegurança ou falta de conhecimento. A oração que Jesus ensinou é apenas um modelo que se refere a princípios, a fundamentos, e não a um molde único que deve ser seguido à risca. Chame de reza ou de oração, pois isso depende do significado ou sentido de cada palavra, da origem e de sua intenção ao ser utilizada. É também uma questão cultural. O que vejo como mais importante é que sejamos sinceros e honestos com Deus no momento da oração, e creio que seja difícil conseguir isso se apenas nos utilizarmos de textos e de orações que sejam copiadas e repetidas ao longo dos tempos. Sejamos originais, pois não se importa com nossa simplicidade no falar. Ele não se importa se somos analfabetos ou cultos, mas apenas deseja nos conhecer de verdade através de uma conversa pessoal, particular e espontânea. Uma coisa é ler a Bíblia, recitar a palavra de Deus, que é única e imutável. Outra coisa é repetir orações e rezas no intuito de pedir algo ou de agradecer a Deus. Porém, também acho interessante analisar esse assunto sob dois pontos de vista diferentes. Um de um site ou blog católico e o outro de um site ou blog evangélico, assim como eu fiz antes de postar esse texto. É isso que eu gostaria de falar no momento sobre a questão da oração,
muitos vão chamar de reza. Não dá para me aprofundar nessa questão agora, mas quem quiser um pouco mais, eu tenho links de onde eu busquei essas definições também. Aliás, essas palavras são minhas, porém eu busquei inspiração em sites de referência e no texto bíblico, né? Então, o endereço do meu blog, onde eu trato de algumas questões bíblicas, o endereço é omissionariotransparente.blogspot.com.br, e lá eu coloquei os links de muitas coisas interessantes, muitos textos, estudos, enfim, é isso que eu gostaria de dizer no momento. Então, assim como eu me dirijo a um amigo, uma pessoa, para tratar de qualquer questão que seja, eu devo me expressar com aquilo que eu sei, com aquilo que eu entendo, com o meu jeito de falar. É a mesma coisa com Deus. Imagina eu chegar para alguém, para uma conversa, para um pedido que seja, e levar um papel escrito e simplesmente ler tudo aquilo que alguém passou para mim. Olha, lê esse texto aqui que ele vai te ouvir e vai aceitar ou vai receber o teu pedido. É complicado. Há questões que são tratadas dessa forma, né? Textos formais, questões jurídicas, etc. Mas no caso de Deus, como Pai, Jesus como amigo, tem que ser algo direto, espontâneo, sincero. E Deus conhece o nosso coração, então Ele vai saber se nossas palavras brotam de dentro ou se elas têm uma influência que não é de nós. Uma influência que é copiada, ou uma influência que nós nem sabemos o sentido daquilo. Então é isso que eu gostaria de dizer no momento.